Dia a todos e todas. Me chamo Vinícius Felipe Cavalcante de França e vou apresentar o trabalho intitulado de Ecomorfologia e Interações Ecológicas das Espécies de Ingraulide habitantes da Praia de Jaguaribe, no litoral norte de Pernambuco. Sigamos. As zonas de arrebentação são ambientes de alto hidrodinamismo e se caracterizam por apresentarem uma intensa ação de ondas, uma alta ciclagem de nutrientes, uma grande produtividade primária e uma alta oferta de alimentos, o que faz com que estes ambientes acabem se tornando o habitat de berçário ideal para diversas espécies de peixes e crustáceos. E dentre as espécies de peixes, podemos dar destaque às pertencentes da família Ingraulide, que são peixes que possuem uma elevada importância ecológica, uma vez que são componentes abundantes de diversas ictiofaunas em ambientes costeiros, tanto no Brasil quanto no mundo, por possuírem uma grande importância econômica, por serem peixes que acabam sendo pescados de maneira muito intensa pela frota industrial, por formarem grandes cardumes, além de que também possuem uma grande importância cultural para as comunidades pesqueiras de diversos ambientes costeiros, tanto no Brasil quanto no mundo. E toda essa importância dessa família acaba justificando estudos acerca de sua ecologia alimentar. E dentre os estudos de ecologia alimentar, uma técnica muito utilizada para se construir esse conhecimento é a aplicação de análises ecomorfológicas. A ecomorfologia é um método que basicamente estuda a morfologia da espécie e estuda como que ela vai interagir com o ambiente, o seu modo de vida, o que ela come, em que porção da coluna d'água que habita. E em um curto período de tempo, estipula-se que a morfologia é quem vai ditar o comportamento alimentar de uma espécie. Porém, num espaço de tempo maior, a alimentação da espécie é que vai mudar a morfologia da espécie. E sendo assim, este trabalho tem como objetivo analisar a ecomorfologia e avaliar se há divergências adaptativas entre as espécies de Anchovia clupeoides, Anchoa januária, Anchoviella lepidentostole, Anchoa tricolor e Cengraulus grossidens, todos representantes da família Ingraulide na ictiofauna da zona de arrebentação da praia de Jaguaribe. As espécies analisadas fazem parte da coleção ictiológica do Laboratório de Ictiologia da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e as espécies analisadas, com o auxílio de um parquímetro digital, tiveram tomadas as medidas de comprimento padrão, altura do corpo, altura média do corpo, largura do corpo, comprimento da cabeça, altura relativa do olho, comprimento da nadadeira peitoral, largura da nadadeira peitoral, altura da nadadeira caudal, comprimento do pedúnculo caudal, altura do pedúnculo caudal, largura do pedúnculo caudal, largura da boca e altura da boca. Essas medidas que foram tomadas foram utilizadas como base para se calcular as variáveis ecomorfológicas de índice de compressão, altura relativa, comprimento relativo do pedúnculo caudal, índice de compressão do pedúnculo caudal, índice de achatamento ventral, aspecto da nadadeira peitoral, posição relativa do olho, comprimento relativo da cabeça, largura relativa da boca e aspecto da boca. Essas variáveis tiveram suas gaussianas avaliadas através de um teste de Shapiro-Wilk, que em seguida foram aplicadas no teste de Kruskal-Wallis para analisar se havia diferenças entre essas variáveis, que foram contempladas por um teste de comparação múltipla de dano para avaliar entre quais espécies haveria diferenciação estatisticamente relevante dentre essas variáveis. E as variáveis também foram aplicadas em uma análise de componentes principais. Primeiramente, houve diferenciação estatística relevante entre todas as variáveis de todas as espécies, e a análise de componentes principais gerou dois eixos principais que, juntos, representaram 51,98% da variância total. O primeiro eixo correlacionou-se de maneira positiva, de uma maneira mais intensa, com o índice de compressão e o índice de achatamento ventral. O segundo eixo da PCA, de maneira mais positiva, correlacionou-se com a posição relativa do olho e a largura relativa da boca.
Já de maneira mais negativa, o primeiro eixo correlacionou-se de maneira mais intensa com a altura relativa, enquanto que o segundo eixo correlacionou-se de maneira negativa, de modo intenso, com o aspecto da nadadeira peitoral. Neste gráfico, podemos ver como cada variável ecomorfológica vetorizou-se e foi posicionando as espécies em seus locais em que se encontram neste gráfico, nos clusters. E agora podemos ver os clusters das espécies, podendo identificar que há, sim, alguma sobreposição entre elas, porém, também pode-se notar divergências, não sobreposições completas, que vamos discutir agora. Bom, primeiramente, sobre a espécie de Anchovia clupeoides, ela divergiu-se das demais espécies por apresentar maiores valores do índice de compressão e do índice de achatamento ventral, que são índices que, quando se tem altos valores, indica que a espécie habita proporções do ambiente que não se tem um hidrodinamismo tão forte quando comparado com o ambiente que as outras espécies vivem. A espécie de anchoa tricolor também diferiu-se das demais por apresentar altos valores de posição relativa do olho e comprimento relativo da cabeça, que são variáveis ecomorfológicas ligadas à posição da coluna d'água habitada pela espécie, onde altos valores indicam que elas habitam proporções mais profundas da coluna d'água, ou seja, a anchoa tricolor é a espécie dentre essas analisadas que habita proporções mais profundas da coluna d'água. Com relação a Lycengraulis grossidens e Anchoa januária, eles se colocaram de maneira mais intermediária no plot, porém também pode-se notar diferenças, algumas características específicas delas, como, por exemplo, a Anchoa januária apresentou maiores valores de altura relativa, que é uma variável ecomorfológica que está ligada à habilidade da espécie de fazer giros verticais através do eixo X, digamos assim, na coluna d'água. Enquanto que Lycengraulis grossidens teve altos valores do índice de compressão do pedúnculo caudal, que é uma variável que se correlaciona de maneira negativa à habilidade natatória da espécie, ou seja, é uma espécie que não possui uma capacidade natatória tão boa quanto as demais analisadas. Já com relação à Anchoviella lepidentostris, ela também divergiu das demais espécies por ter apresentado maiores valores do comprimento relativo do pedúnculo caudal e do aspecto da nadadeira peitoral, que são variáveis ecomorfológicas ligadas de maneira positiva à habilidade natatória das espécies, fazendo com que, dentre as espécies analisadas, a Anchoviella lepidentostris fosse a espécie com melhor capacidade natatória. Por fim, temos por conclusão que, apesar da proximidade filogenética das espécies, podemos observar que houve diferenciação morfológica das espécies, o que pode indicar que elas tiveram interações distintas com ambientes ao longo de seu processo de interação com o ambiente na Praia de Jaguaribe. Também destaca-se a importância de fazer estudos de ecologia alimentar para futuros para essas espécies para conseguir avaliar melhor qual o papel do ambiente de zona de arrebentação no ciclo de vida dessas espécies, além de também conseguir auxiliar para entender qual a estratégia de coexistência que essas espécies utilizaram para conseguir coexistir no mesmo ambiente, apesar de ter essa diferenciação morfológica. Com isso é tudo. Muito obrigado.